Bom, boa noite a todos. Ah, Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do curso sobre Nós que Vivemos. Alguns alunos já receberam a cópia do livro, já postaram ali, né, nas mídias sociais. Tu vê só, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. O tradutor não recebeu o livro ainda. Todo mundo recebeu, o tradutor não recebeu ainda. Olha ali, ó, o Rodrigo recebeu. Um monte de gente Recebi hoje. recebeu e eu estou ainda ali na seca. Que bom que nós temos o texto. Olha, ó, o Jonathan também, que bom que vocês receberam. E por enquanto eu estou ainda no rascunho, mas não se preocupe que não vai afetar. Ó, o Eric também está na seca, não vai afetar a experiência de ninguém. Espero que chegue até amanhã. Promessa para chegar até amanhã. Mas então vamos começar ali com a terceira aula da parte um do livro, os capítulos 7 a 9. Esses três capítulos, eles têm algumas reflexões filosóficas, mas ele é um pouco ainda calcado nas reflexões econômicas. O último capítulo 9 que nós vamos ver hoje tem um diálogo muito interessante que com certeza vai marcar a aula como um todo. Mas vamos começar pelo 7. Então, dentro das perguntas, a primeira pergunta que eu selecionei é como Alexander, o Dmitrievich, que é o pai da Kira, guarda seu dinheiro e o que ele sente ao tocá-lo. Então, onde é que ele guarda o dinheiro? Ele guarda o dinheiro aqui costurado na camiseta e ele sente segurança ao tocar os maços, né? E ali no início do capítulo 7 comenta que ele tinha esse hábito de levar junto ao coração e às vezes ele confundia como se fossem gases, né? Com a parte do estômago aqui e do fígado. Ah, o que que... Quando você fala assim, segurança em ter o dinheiro, em tocar os maços, por que despertava esse sentimento nele? Porque era como se fosse uma nova invenção da União Soviética, né? Ou seja, o sistema de mercado já existia aí na época dos czares, né? Mas por que que ele faz isso agora? Porque não falava. Antes ele tocava os maços de dinheiro, mas agora ele fazia isso e isso dava segurança para ele. Olha o que acontece na União Soviética. Na União Soviética, a partir do momento da Revolução, eles retrocedem, como a gente viu, aquele ambiente de escambo, como nós vimos o próprio Alexander que trocava os tecidos por manteiga. Então vocês percebem o retrocesso econômico que tá acontecendo. E o resto de dinheiro que ele tem, por mais que esteja valendo pouco, ainda é a único ponto de referência na realidade que traz segurança para ele, por mais que valha pouco. Porque ele sabe que vivendo em um esquema de escambo, um dos principais pontos desse esquema econômico é a insegurança, porque sempre vai depender de alguém que tenha o interesse de trocar uma mercadoria que ele tem naquele momento por, por aquilo que ele tem a oferecer. Mas isso é muito difícil de acontecer. Imagine hoje em dia, na nossa economia, com tantos itens e tantas opções, para você encontrar exatamente uma pessoa que estava precisando de uma determinada coisa, né? Até o Eric comenta aqui, talvez sentir que ainda podia colocar comida na mesa. Também é a segurança no sentido de tu ter algum meio de troca, no caso a moeda, que te permitisse ter acesso rápido à comida, que é um elemento básico para a sobrevivência dele e da família dele. Então vejam bem que nível de retrocesso acontece numa revolução, especialmente nessa revolução comunista. Já no segundo parágrafo do mesmo capítulo, a gente tem a resposta da pergunta por que o Alexander tem que usar suas economias. Então ele guarda aqui, ele guarda no peito a economia, mas como todo bom regime soviético, dentro de uma economia que está em dificuldades, ele tem que pagar esses impostos. Então, no caso, ele tem o pouco de dinheiro que ele tem que pagar um imposto especial para mitigar a fome no Volga. E olha que loucura, esse pagamento de imposto inviabiliza o comércio dele. Ou seja, é um círculo vicioso. Hoje ele é
Hoje ele tem que pagar o imposto, ele fecha o negócio dele, ou seja, a fome no Volga não vai se resolver, ela vai só piorar, porque tem vários Alexander que estão passando pela mesma situação, estão tendo que fechar os seus comércios para dar esse último capital que eles têm para bancar os furos que estão acontecendo no resto do sistema na economia soviética. Mas assim, era só o Alexander que estava vivendo essa situação? Como é que era a situação dos empresários na época? Era só ele que estava fechando o comércio, o resto estava tudo bem. Não é o caso. E uma coisa que eles comentam, tem uma parte que diz assim, muitos empresários abrem e fecham comércios rapidamente. Alguns se tornam prósperos e são vistos com riquezas, enquanto outros falham. Em todas as esquinas se abriam comércios frescos e esperançosos como cogumelos depois da chuva. Mas logo, tal qual os cogumelos, desapareciam antes do fim de sua primeira manhã. Ou seja, não é que não existiam comércios e, entre aspas, não é o empresário como a gente conhece hoje, mas enfim, pessoas que tinham algum negócio. Mas a gente vai ver que cada vez mais essas pessoas que supostamente têm poder, elas não têm riqueza através do comércio, não é porque elas no mercado livre ofereceram um melhor produto e assim elas conseguiram clientes e enriqueceram, mas sim porque eles tinham conexões que permitiam que eles se sustentassem, ou não pagar imposto, ou ter acesso, ou molhar a mão dos próprios agentes do governo para facilitar a parte do contrabando. Então a gente começa a ver que os reais empresários, no sentido, vamos dizer, objetivista do termo, esses empresários não existiam mais. Quem existia e tinha sucesso eram os capitalistas de compadre, que hoje a gente vê de uma forma diferente, né, na nossa economia mista, mas na época também existiam esses capitalistas de compadre dentro do modelo soviético que tinham acesso a vantagens que permitiam que eles pudessem se beneficiar. Uma das coisas que fica clara, e a Rand também, num episódio futuro, a gente vai discutir um programa separado, essas influências dos personagens, se eram personagens reais ou não. Esse Alexander, ele é muito baseado no pai da Kira. E o pai eu digo no pai da própria Rand. Porque o pai da Kira, ele também não quer se tornar um funcionário soviético. E ele diz isso com todas as palavras. Ele diz, mesmo que morramos todos de fome. Ao longo da obra, você vai ver, e aqui nesses capítulos de hoje, já na próxima pergunta, a gente vai ver que ele não desiste da atividade comercial. A loja dele fecha, mas qual que é o novo empreendimento que ele se dedica a fazer? Ele fecha uma parceria com um antigo contador para fabricar sabão. Então ele explica, né, o processo inclui derreter a gordura do porco vencida e trabalhar em um ambiente de cheiro forte e vapores. Então ele gasta tudo que restou daquele dinheiro que ele guardava perto do coração para comprar essa gordura de porco. E aí mostra o processo ali ao longo do capítulo. Mas será que esse negócio dá certo de sabão? Nós já vamos ver. Antes de ter a resposta sobre o resultado dessa empreitada econômica, tem um pequeno parágrafo que fala da Lídia. E quando a Lídia aparece a primeira vez, e depois ela vai continuar sendo essa figura mais religiosa, né? É uma das únicas personagens religiosas dos romances da Rand. Se vocês tiveram a chance de ler outras obras, vocês vão perceber que não existe uma figura mais religiosa na prática. Eu não digo altruísta, nem nada disso, eu digo religiosa mesmo, nos romances da Rand. E na primeira impressão que a gente teve, parecia que ela era aquela religiosa, que não tinha nenhum valor, era uma pessoa vazia, né? Mas nesse capítulo deixa claro duas coisas, que ela tinha orgulho do quê? Dos seus cabelos e de tocar piano.
Então, desde o trem, a gente viu que ela era uma pessoa vaidosa. E a grande qualidade dela era saber tocar o piano. Então, é muito importante ver que mesmo os personagens que a gente vai ver ao longo da obra, eles não buscam ativamente valores, eles não são Akira, né? Isso que eu quero dizer. Todos, isso com o tempo, né? Com o romance vai passando, eles vão perdendo esses valores, muitos dos personagens. Mas nesse momento a gente consegue ver que existe algum vislumbre de valores na Lídia, por exemplo, na irmã dela. Da mesma forma que no Alexander, com o seu desejo de empreender, na própria mãe da Kira, de permanecer com os seus princípios, como a gente vai ver na questão das relações extraconjugais antes do casamento, que ela fala, né? Vai ver os grandes pecados do qual ela fala para justificar o sistema soviético, né? Como um castigo. Então, todos têm algum tipo de princípio, algum tipo de valor que estão buscando. Seja manter ou obter, como a Rand fala, né? Que valores são obtidos e ou mantidos. Ou seja, não é um esforço só de conquistar alguma coisa, mas de manter. Então, os personagens, nesse momento, eles ainda estão com valores e princípios de antes da Revolução, que eles estão querendo manter. Mas está cada vez mais difícil para fazer isso, como a gente vai ver. E nessa mesma passagem que nós conhecemos um pouco da Lídia, tem uma parte que fala: Galina não sabia por que caíam lágrimas sobre sua faca. Pensou que a gordura de porco estava irritando seus olhos. Ou seja, e aqui vem um pouco da discussão sobre as emoções, né? A definição objetivista das emoções. A Galina, ela não entende por que ela está chorando. Ou seja, ela não consegue fazer a ligação de que essa tristeza que ela tem é justamente por quê? Porque ela está perdendo os valores que ela tinha, o que era importante para ela. Ela perdeu os móveis, ela perdeu a casa, ela vê que a filha dela não é, que ela critica muito a Kira como uma dama, né, formosa, com pretendentes, não está acontecendo. A Lídia, ela vê tocando piano no meio de gordura de porco. Imagina que triste deve ser isso. Uma filha formosa, bonita, e ali no meio da sujeira, com cheiro forte. Então ela não conseguiu entender ainda o que está acontecendo. Ela sabe que ela está perdendo coisas que eram importantes para ela, mas ela ainda não deu o braço a torcer. Ela ainda não conseguiu integrar isso, entender mesmo da onde vem essa resposta, né, emocional. Então, esse foi um parênteses importante para quebrar um pouco com a questão econômica que a gente vinha falando. E aí vem a pergunta, além da Lídia, então a Kira, como é que ela reage à fabricação de sabão? A Galina chora. A Lídia toca piano e está penteando seu cabelo no meio da gordura, mas também está triste e não está lá muito motivada. A Kira sempre vai num caminho diferente. Ela está focada nos estudos, apesar do cheiro e dos vapores. Ela até fala, né? Kira estava sentada na mesa com um livro. O fedor do caldeirão arranhava sua garganta como se fossem pregos afiados. Então, assim, ela sente os efeitos físicos disso tudo, mas ela não está se deixando levar por isso. Ela segue firme dentro dos valores que ela quer alcançar. Então, a gente viu no início ali da discussão que existe um negócio de sabão. E o que acontece com o negócio de sabão? Como já era esperado. Ele vai à falência, né? Ou seja, não sai nem do chão o próprio negócio. Porque o custo de produção desse sabão era mais caro do que o preço do sabão Zhukov no mercado, que era até eu fui pesquisar esse sabão Zhukov realmente existiu e ele era uma marca comum, né, de sabão naquela época ali na década de 20. E é interessante que o contador ele diz pro pai da Kira que ele acha que o valor mais caro levará as pessoas a comprarem. Ou seja, não importa o custo, nós vamos fazer um sabão, nós vamos colocar um valor mais caro
E aí as pessoas vão comprar, porque elas vão ter impressão de que mais caro deve ser melhor do que esse outro que todo mundo compra. Esse tipo de reflexão, ele fazia sentido quando? Ele fazia sentido antes da Revolução. Agora eles não estão mais numa economia de mercado. As pessoas não estão valorando mais os produtos da mesma forma como elas faziam antes. Não existem mais preços, o preço, eu digo, o preço de livre mercado. Tá? Então, o próprio sabão Jucob, quando ele aparece na revenda, no comércio ali, ele próprio está superfaturado. Ele já não tem mais uma correspondência entre o custo de insumo e o custo do produto final. E o preço que tu pode... Né? Claro, na época não existia marketing, mas mesmo assim, as pessoas não estão mais trabalhando dessa forma, porque elas não têm dinheiro. Elas não vão gastar mais com o sabão, porque senão é um item de primeira necessidade para elas. Se elas tiverem que deixar de comprar o sabão, elas vão deixar, mas elas não vão deixar de comprar comida. Então você vê que as pessoas, elas ainda não conseguiram virar a chave. Nem o pai da Kira, nem o contador. Eles não conseguiram mudar, eles não conseguiram identificar na realidade que as relações econômicas elas não eram mais pautadas pelas mesmas leis de antes, por leis de mercado, ou pelo menos de algum nível de concorrência, né? Então tudo mudou ao redor deles, mas isso leva tempo para entender. Então só para reforçar, nesse momento da obra, muitos ainda eles estão vivendo no passado. O pai da Kira, ao reabrir o comércio, quando ele reabre o comércio, ele está pensando em como era antes. Tanto que eles falam muito no livro que eles tinham sempre a esperança de que a NPE, que era a nova política econômica socialista, ela fosse mudar, ela fosse flexibilizar. Só que isso nunca aconteceu, só foi piorando ao longo do tempo. Então é bem interessante notar que a maioria dos personagens, e eles ficam, alguns deles ficam o romance inteiro no passado. Eles nunca vão para a realidade atual. Eles não conseguem, o que a Rand fala, respeitar o contexto. Eles não conseguem fazer isso. Nós temos duas passagens do Andrei com a Kira, que é quando a Sônia fala, ela descreve o Andrei de alguma forma para a Kira, e também quando a Kira resolve ir para a ópera, né? Assistir a ópera com o Andrei depois que ele tinha convidado. Então, como é que a camarada Sônia descreve esse Andrei para Kira? Ela descreve como um revolucionário perfeito, mas distante e pouco sociável. Ó. Oi, Patrícia. Oi, tudo bem? Desculpa, Tá. cheguei atrasadinha, desculpa. Então você vê que a Sônia, quando ela fala do Andrei, ela já fala com um pouco de desprezo. A gente vai ver no próximo capítulo algumas coisas já estão acontecendo na vida do Andrei, na forma como os outros tratam, os outros membros do partido tratam ele. Mas eles já tratam o Andrei como um cara estranho dentro dessa fase da Revolução. A gente vai ver depois que o Andrei ele é um herói, né, da Revolução. Ele lutou em Melitopol, que foi a principal batalha da guerra, né, dentro do contexto da obra aqui que a Rand traz. Mas já dá para ver que é assim, um revolucionário perfeito. Alguns o chamam assim, é assim que a Sônia diz. Ele é perfeito, mas zombando dele de forma indireta. Mas nesse momento a Kira não entende. Sabe? Tudo bem? Ok. Como a gente não podia ser diferente, o plano da Kira, né, a família dela reage muito estranha, né? Porque é a primeira vez que a Kira, dentro do romance, ela quer alguma coisa que seria feminina. Ela quer um vestido para ir no baile. Então, uma coisa, ela mesmo dentro de todo esse contexto, ela vê uma oportunidade de se sentir mulher, de se sentir bonita,
dentro de tanta escuridão, frio, né? Que a Rand fala muito sobre isso na hora de descrever os capítulos, especialmente no início de cada capítulo, o frio e tudo que está acontecendo, ela tem essa vontade de ir à ópera, porque será um pouco do que lembrava ela dos tempos que ela vivia diferente antes da Revolução, né? Então, a última pergunta: como é o encontro de Kira e Liu na universidade? Ela acaba encontrando ele de forma inesperada, né? Porque eles não tinham combinado dele ir na universidade. Ele aparece do nada, isso assusta ela. E nesse momento aparece vamos dizer assim, o primeiro sinal da paixão deles, que é esse beijo apaixonado, as palavras de amor. E tem uma parte que fala assim: seu beijo parecia uma ferida. Então, por que que era uma ferida? Por que que era uma ferida para ele? Porque o Liu, ele já tinha uma noção, já no início da obra, e depois ele fala no capítulo 8 e 9 também, quando ele encontra a Kira pela primeira vez, que a gente viu na aula passada, ele, de certa forma, ele estava sem esperança, não é? Podia ver na forma como ele estava fugindo, tinha perdido o pai, como a gente descobre depois, né, que ele é um fugitivo político. Ele não fez nada, como a gente vai ver, mas ele era considerado um fugitivo político por causa do pai, que tinha supostamente acolhido um contra-revolucionário, né, que estava fugindo dos comunistas. Então, por isso que quando ele fala, o beijo dela era uma ferida, porque ela tinha reaberto, vamos dizer assim, quase que eu digo reabrido, mas ia ficar gravado. Ela estava reabrindo uma ferida que estava fechada. Ele não estava mais buscando valores, ele estava fechado para o mundo, para esse mundo onde ele estava vivendo. Aí vem a Kira e dá uma esperança diferente para a vida dele. Então, ao mesmo tempo que ele está apaixonado, que ele está redescobrindo uma coisa, ele tá tendo um novo valor, o fato dele ter um novo valor abre uma nova ferida. Porque ele pressente nesse momento, ele espera, de certa forma, que isso vai se tornar uma coisa ruim depois, porque ele vai perder. É por isso que se torna uma ferida. Mas, nesses primeiros 20 minutos, eu falei bastante, eu queria abrir para perguntas, para a gente quebrar um pouco com isso. E o que vocês acharam desse capítulo? O que vocês tiraram dele, além das reflexões econômicas, vamos dizer assim? Pode levantar a mão, abrir o... Matheus, eu queria fazer um comentário, mas aí você me corrige se minha linha de pensamento está certa ou não. Eu vejo que agora que no livro ela vai conversando mais de Akira, né, conversando com as pessoas, a gente consegue ver mais da teoria filosófica da Rand ali dentro, né? Porque aí eles vão conversando sobre a alma, Deus ali tem para frente, né, e etc. E aí a gente vai pegando os conceitos. Eu percebi, na minha percepção, assim, que igual você estava falando das emoções, né? Parece que a Kira, que vai representar, digamos, a filosofia da Randy como personagem ali, né? Ela é aquela pessoa que vai lutar pela felicidade dela, por aquilo que ela quer, acredita, e a família, as outras pessoas ainda estão presas nesse passado, né? Estão presas. E parece que elas se importam com muitas coisas materiais, muitas vezes, e preocupadas com isso, lembrando da vida como era antes do regime comunista, etc., né? Então, para mim, agora fica muito claro, assim, a Kira como o centro ali dos conceitos filosóficos da Range, né? Exato, ela, com certeza, ela é o mais próximo do que seria um homem ideal que a Rand fala, né? Como a gente falou na primeira aula, a Kira, ela vai sempre ser um projeto de homem ideal. O homem no sentido de ser humano, né? Então, com certeza, ela entre os, porque são considerados na obra, são considerados três heróis: ela, o Liu e o Andrei, como a gente vai ver. De agora em diante, o romance ele vai ficar cada vez mais focado nesse triângulo de amizade ou amoroso. Depois a gente vai ver como vai ser.
mas fica centralizada nesses 3 personagens, e os outros personagens eles passam cada vez mais a ser personagens secundários, né? Então, essa é uma questão. Você tinha comentado antes aqui sobre as pessoas olhar se as coisas voltariam para a normalidade antes do comunismo. Uma coisa importante, por que fica essa impressão? Por que todo mundo quer voltar para o passado? Por quê? Por que todos os personagens querem voltar para o passado? Porque, diferentemente da Kira, eles só olham para trás. Eles não veem futuro na frente deles. A única referência que eles têm é o passado. Tanto que o pai da Kira, ele não lança um novo negócio. Depois ele é forçado a testar com sabão, não sei o quê. Mas o primeiro pensamento dele era o quê? Abrir um comércio de tecido. Que era o que ele fazia antes. A Lídia queria o quê? A Lídia, ela queria... Qual que é a primeira coisa em que ela pensa quando ela chega com o trem? Se a igreja estava lá. Se a igreja que ela frequentava estava lá. A mãe da Kira, o que ela pensava? Se a casa dela estava lá, que é o que tu comentou, é o bem material. E não tem problema ser um bem material, ser qualquer outra coisa. Mas você vê que é sempre olhando para trás. A Kira é a única que olha para frente. Que foi a que o Ulisses comentou. Que ela quer fazer engenharia, ela quer construir pontes. Por que ela quer construir pontes? Que a gente falou lá no início, mas por que ela quer construir pontes? Porque ela não nega o passado dela. Não é que a Kira, ela disse assim, agora esqueci tudo o que aconteceu e agora só olha para frente. Não, ela valoriza o passado dela. Ela nunca diz assim, ai, que odiei o meu passado. Odiei. E agora eu vou ter um caminho diferente. Não, ela quer construir uma ponte, mas a orientação dela é para a conquista de valores, é para o futuro. E é uma das únicas, se não a única, o único personagem da obra que tem essa perspectiva. O Liu, ele também tinha valores, mas você não consegue entender muito bem. Depois, nos próximos capítulos, a gente vai entender um pouco melhor o que ele faz dentro do sistema agora, o que ele queria fazer, o que ele estudou. Daí a gente vai conseguir entender um pouco melhor o que ele queria fazer da vida dele. Mas tu vê que agora, até agora, e praticamente até o final da parte 1, a gente conhece muito pouco dele. A gente conhece muito da Kira, porque a gente sabe o que ela quer fazer. Mas ele não, o que ele quer, ele não fala, ele não falou até agora. Ele não disse para a Kira, não, eu quero ser tal coisa. Eu não sou agora, mas eu quero ser tal coisa aqui no regime, porque eu acredito que isso é possível. Veja bem, não tem indício do que ele quer fazer e nem que ele acredita que isso é possível. Porque, por exemplo, às vezes na nossa vida, né, quando a gente é jovem, a gente começa a trabalhar, estudar, a gente pode não saber exatamente o que a gente quer. Mas a gente está trabalhando para isso. Eu vou fazer a faculdade, vou começar a trabalhar numa empresa, ou vou ter o meu próprio negócio, daqui a pouco vai dar certo, vai dar errado. Mas eu tenho um tipo de perspectiva de propósito. Eu vejo que é possível fazer isso. No caso do romance, não existe isso para a maioria dos personagens. Só para Kira. Para Kira isso se mantém claro. E a gente vai ver se talvez por Andrei de certa forma, mas por enquanto não. Não sei se tem mais, pelo que eu vi aqui, o Otávio também comentou essa questão do regime, da duração do regime. Num dos capítulos anteriores, ela fala que o Andrei é o camarada mais vermelho. Exatamente. Sim, porque ele é um herói, né? Ele é um herói de guerra, como a gente vai ver logo agora nos próximos 2 capítulos. Ele era um herói de guerra, então ele era vermelho. Supostamente ele era o mais vermelho. E a Rand cria ele como personagem para ser o melhor comunista possível. O modelo ideal de comunista. Eu digo o modelo ideal no sentido do homem que se esforça para viver de acordo com esses princípios. Ela tentou criar, porque tu vê, o Andrei, ele não é, exatamente, ele é o mais íntegro. O Andrei, ele não é baseado em nenhuma pessoa da vida dela. Ele é um personagem mesmo. Ele não é baseado no primo da Rand, no tio da Rand, não. Ele é um personagem mesmo. Ele é uma criação estética da Rand. Ele não é baseado em nenhuma pessoa do mundo real. Então, esse é o diferencial dele para o Liu, por exemplo. O Liu é baseado num antigo namorado da Rand da faculdade.
Depois também a gente vai ver alguns outros detalhes. Então, se ninguém mais tem pergunta do 7, a gente pode seguir para o 8. A primeira coisa que acontece no capítulo 8 é a resposta para a pergunta: por que a Kira é convocada para a célula comunista? Por que ela é convocada? Ela é convocada justamente pelo encontro que ela teve no fim do capítulo anterior, aquele encontro surpresa. Por quê? Porque eles querem saber, afinal, quem era esse homem misterioso que chegou na universidade. O Leo não aparecia na universidade, ele não era um aluno do centro tecnológico, do Instituto Tecnológico, perdão. Ele não era. Então ele surge ali, já existe, ele já é perseguido, né, pela polícia secreta, pela GPU, como nós vamos ver depois, a sigla. E então eles chamam ela para saber quem que é essa pessoa, né, mais informações sobre ele. E aí, quem interroga ela é o Pavel Sierov, que depois a gente vai conhecer um pouco da história dele, logo depois da história do Andrei. E ele queria saber, então, quem era aquela pessoa e, de preferência, o endereço dele. Porque eles querem prender ele, então eles precisavam do endereço, sabendo que ele estava. Aí a Kira, ela desconversa, vamos dizer assim, né? Dizendo que ela até tinha visto ele, mas ela não tinha dado muita atenção para aquele encontro ali, e pelo motivo dela não ter se importado muito com esse encontro e com essa pessoa que ela tinha encontrado, ela não tinha perguntado onde ele morava, né? Então ela não sabia responder. Isso, claro, ela está mentindo de certa forma. Não, quer dizer, o próprio Leo, ele tinha falado que ele morava no interior, mas ela também não sabia exatamente o endereço, né? Onde que ele estaria dentro da cidade. Ele suspeitava, como a gente vai ver depois, né? Onde que o Leo vai morar, que ele estava na casa que era do pai dele. Mas nessa época, a Kira só encontra ele nesses lugares, no parque, na escola. Ela nunca foi para a casa dele, né? Ela não sabe de fato onde que é. Mas não é o ponto. O ponto importante dessa passagem é que na primeira frase ali do interrogatório já surge a primeira ameaça de expulsão da Kira do instituto. Porque o Pavel diz assim: olha, você é aluna do instituto, sem dúvida deseja continuar sendo. Ou seja, lembra quando teve a votação para quem ia ser a coordenação estudantil, a presidência estudantil? Naquela época, então, ainda era uma relação amistosa, eles cantavam, os brancos, né, os soldados da aristocracia, eles cantavam, né, lá na hora da votação, era uma relação amistosa. Já começava a surgir aquele cinismo, aquela rusga, né, entre os dois grupos, mas não era tão explícito. Agora nós temos a primeira indicação de uma ameaça de expulsão. Ele diz com todas as palavras: olha, tu pode colaborar, tu é uma aluna do instituto e provavelmente tu quer continuar sendo. Então já dá uma chamada nela. E aí a gente consegue entender, aí ele fala que o Leo é um procurado pelo Estado, daí se entende, depois vai ficar mais explicado, mas mais ou menos a gente já tem uma ideia de por que ele é procurado, né, devido, como eu comentei, devido ao pai dele, né, ter acolhido um contra-revolucionário. Então, mais ou menos na metade do interrogatório, surge o Andrei. Entra na sala, de forma calma, tudo bem, ele deixa o Andrei fazer as perguntas que ele estava fazendo, e em certo momento a Kira não responde, e ele simplesmente diz: tudo bem, obrigado, se a gente precisar conversar de novo sobre isso, mais informações a gente vai te mandar chamar. E o Andrei deixa claro o seguinte: você pode ir para casa se você não tiver mais aulas no instituto. Ou seja, o Andrei, que é considerado mais vermelho, ele não está ameaçando a Kira. Então a gente já começa a ver que tem alguma coisa
ele trata ela de forma diferente. A gente não sabe ainda por quê. Eles já se encontraram, tudo bem. Mas tem alguma coisa que leva ele a tratar ela de forma diferente das outras pessoas. A gente ainda não sabe o que é. E nesse momento, o mesmo que acontece com a Kira da ameaça de exclusão, acontece com o Andrei também. Porque o Pavel, ele indiretamente questiona a lealdade e os processos que o Andrei segue. Ele praticamente é como se ele dissesse assim: Andrei, eu acho que tu tá falhando. Ele não fala com essas palavras porque ele tem medo, né, do Andrei, especialmente nessa época. Porque o Pavel, como nós vamos ver, ele é covarde. Ele é covarde desde a infância. Agora que a gente vai ver um pouco da história dele. Então, nesse momento, ele também é covarde. Ele não muda quem ele é, né, o caráter dele. Mas ele já diz assim: olha, eu só quis te ajudar. A gente tem o dever pelo partido, está acima de tudo. Tem que cuidar. É como se fosse um conselho, né, pro André. E aí o André diz: olha, por favor, olha com quem tu está falando, né? Em primeiro lugar, é minha responsabilidade fazer os interrogatórios. Tu está passando por cima da hierarquia do partido, porque a hierarquia do partido é importante. Ainda é, né? Hoje, se você for ver na própria Rússia como é organizado, ainda segue sendo muito importante a hierarquia do partido. E em uma conversa... Tá fechado o microfone. E, de fato, ele justamente indica essa, vamos dizer assim, ele já dá também uma letra para o Andrei de que daqui a pouco ele não está agindo da forma como ele deveria, sendo um homem do partido. Então, depois desse breve interrogatório que surge, a gente começa a conhecer um pouco da história do Andrei, né? E essa infância dele é descrita como muito difícil, pobre. A gente vê que o pai dele se envolveu na política revolucionária, mais ou menos uns 15, 20 anos antes da Revolução. Então, inclusive, existem no livro existem os anos, né? Foi 1896, alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Então, ele passa uns 15 anos e depois a gente vai ver que ele some, né? Então, a gente é informado que o Andrei, ele trabalhava em fábrica desde jovem e ele aprendeu a ler e escrever por conta própria. Então, ele era uma pessoa letrada, né? Ou seja, ele tinha um conhecimento básico para se comunicar e tudo mais, mas isso tudo por conta própria. E aqui é importante fazer um parênteses, porque ao longo da obra, a Rand ela não traz uma descrição exata, ela não fala num capítulo como era o czarismo, como era o sistema político antes da Revolução, né? Então, a gente tem que se basear no que ela traz da própria vida das pessoas. Por exemplo, a vida do Andrei, a vida da família da Kira. Então, a gente consegue ver que existiam condições econômicas distintas. Não era todo mundo no mesmo nível econômico, né? E é importante notar que o czar russo da época, ele era considerado um dos homens mais cruéis da Europa. Era uma aristocracia brutal, de fato. A aristocracia naquela época, ela abusava mesmo desses trabalhadores, dessas pessoas, realmente sufocava essas pessoas. Então, a mãe do Andrei, ela não era uma exceção, ela era, porque não a regra, a maioria das pessoas vivia, né, especialmente da classe trabalhadora, né, vivia em situação muito difícil. Tanto que tem uma passagem que diz assim, sobre a morte da mãe do Andrei. Alguns disseram que a tina de madeira a havia matado, porque sempre estava demasiado cheia. Ou seja, ela trabalhava demais. Outros que havia sido a despensa da cozinha, porque sempre estava demasiado vazia. Ou seja, eles trabalhavam muito e eles tinham poder para comprar coisas, para ter acesso às coisas.
o poder de compra, como se diz atualmente, né, em termos econômicos, que era muito baixo. Então, eles ganhavam pouco e automaticamente viviam uma vida sofrida. Então, não, é importante a gente não ter a impressão de que o período pré-revolução russa ele era as mil maravilhas. Então, não, era tudo perfeito, daí de uma hora para outra aconteceu uma revolução. Não é assim que funciona. Existiam graves problemas sociais também na Rússia czarista. E muitos deles são usados de argumento para o que a gente já vai ver agora um pouco mais adiante no capítulo 8, que vai explicar um pouco da guerra, né, e o papel do Andrei. Então, eu coloquei até essa pergunta extra, como era a vida sob o czarismo, porque é uma coisa que eu quero me lembrar depois de fazer um evento só sobre o marxismo e não o marxismo, o comunismo e o socialismo. Como é que era esse modelo econômico? Porque vocês vão perceber ao longo do romance que não existe nenhum capítulo onde a Rand ela explica a filosofia do socialismo, ela explica quais eram as premissas, ela não dá uma explicação sistemática do sistema, né? Em nenhuma parte do livro sobre o socialismo. E nem sobre o capitalismo. Né? Não é esse o objetivo, né, da obra. Então, vocês vão ter que buscar esse contexto fora da obra. Se vocês tiverem essa curiosidade, eu vou tentar trazer isso também num outro momento. Maurício? Tá conseguindo me ouvir aí? Sim. Então, essa parte do capítulo, assim, eu acho que o que eu li ali um pouco como, não sei se como um pesar, mas que eu vi que a autora colocou, né? Ela coloca quando a Kira chega no baile lá, né, no teatro, na verdade, coloca a substituição do símbolo, né? Ali no teatro, se eu não me engano, era uma águia e foi substituído isso. Então, Isso, que elas até o roubaram. primeiro passo da revolução em si foi a substituição desses símbolos, né? Então ela vê que ali no lugar onde deveria ter, tem um outro símbolo agora, que é da revolução. Então os símbolos vão substituindo tudo isso, e é muito legal porque no final também desse capítulo, ela cita, né, que a Kira, como ela é a detentora dos valores, ela sempre busca esses valores. O que ela queria ali naquela noite era que o rapaz tivesse notado ali o vestido novo dela, né? Essa parte da feminilidade ali. Então, você vê que mesmo por trás de pessoas ali com valores sólidos, né, você tem ali às vezes uma coisa que é de pura inocência mesmo, que é uma coisa que ela estava exercendo por livre e espontânea vontade. Então, ela aceitou o convite de uma pessoa que a família ali não entendia, mas o objetivo dela era só ser notada mesmo nesse período e conseguir mostrar o vestido novo ali, mostrar que ela também poderia estar ali junto, né? Então, eu achei bem interessante essa parte, foi uma parte que me tocou bastante, porque, querendo ou não, numa revolução é a primeira coisa que as pessoas perdem, né? Essa vontade, essa coisa de se auto-exercer, assim. Perdem-se as liberdades, né? Então, achei bem bacana esse capítulo. E o próximo também, que a gente vai falar mais pra frente agora, né? Que é na parte do capitão lá, eu achei bem legal essa parte, porque ele pergunta, né? A pergunta que ele faz pro Andrei, assim, ela é uma pergunta muito importante, né? Ele pergunta, né? Você não é humano? E aí ele dá a pistola pro capitão para ele conseguir não ser entregue aos soldados vermelhos, né? Exato. Muito, muito obrigado por dar essa ênfase ali na questão do vestido, porque é realmente isso, né? Essa troca de símbolos, assim, esse sequestro desses elementos que recordavam o período anterior. Aí se fala do teatro, se fala da igreja, que eles tiraram todos os ídolos, né? É justamente isso, é essa transição para que as pessoas possam ir esquecendo o que aconteceu antes, né? E isso vai ser um motivo pelo qual esses outros personagens que não olham para o futuro, eles vão sofrer muito, porque de fato vai sumindo o mundo que eles viveram, no qual eles viveram anteriormente, ele de fato vai sendo excluído da história. É como se ele não existisse mesmo, como se ele nunca tivesse existido.
Então, isso é muito importante, muito legal o ponto que o Maurício trouxe. Teve um comentário aqui do Ulisses também sobre o caos planejado. Realmente, o Mises trabalha muito bem essa parte tanto da descrição do socialismo como tal, do problema do cálculo econômico, que também ele vai ser conhecido muito por isso. Então, são temas importantes, e como eu comentei, não existe ao longo deste livro uma reflexão econômica ou política, ou de sistema político de forma avançada, ou da própria ideologia socialista de forma sistemática. Como a gente vai ver, existem pequenas premissas que a Rand vai inserindo ao longo do romance, mas ela não pensa que seja importante, de certa forma, ela mesma fazer por exemplo, um discurso sobre o socialismo ao longo do romance. Nós não vamos encontrar isso. Aí é uma busca que nós vamos ter que fazer por nossa própria conta. Então, para terminar esse capítulo 8, ainda tem algumas coisinhas. Qual que é o papel do Andrei, então, na Revolução Russa e nessa guerra civil? Como a gente viu ali na descrição, é um papel muito ativo. Tanto na Batalha do Melitopol, como a gente vai ver ali a promessa, né? O que ele promete para os soldados brancos, como na descrição, por exemplo, Andrei Taganov conduziu as multidões pelas ruas de Petrogrado. Ou seja, ele começa a revolução lá atrás, na distribuição de materiais, no chamamento de pessoas, né? Essa conscientização. A Rand não fala nesses termos, mas querendo ou não, ele estava criando uma noção de uma consciência de classe. Né? Depois a gente vê ali que o Pavel passa a ser esse defensor da divisão de classes, né? De ter essa consciência de classes, que é um termo marxista no caso. Mas ele é uma figura principal em todo esse movimento. Aqui eu não vou dar muita atenção à história do Pavel Sirov. Vocês leram? Ele é um fraco. Ele não era um proletário. Ele era um filho seria uma família de classe média. O pai dele trabalhava em como é que era o nome? Não era uma padaria, mas ele era um atendente, né? De um comércio. E tu vê que ele não, por exemplo, nos momentos que o Andrei se mostra ativo, leva todas as pessoas para as ruas, né? Coordena as manifestações, ou ele está em casa doente, ou a mãe não deixa ele sair. Então, assim, ele sempre esteve alheio, ele nunca foi uma peça de fato ativa na conquista da revolução, né? Até se chegar à revolução. E depois também não, aí ele só se perpetua dentro da hierarquia, mas a gente não entende muito bem o que ele faz. Ele tem alguns cargos específicos ao longo do romance, mas não fica muito claro o que ele faz dentro dessa hierarquia. Mas ele tem a parte boa dele dentro desse contexto é que ele não faz muitas perguntas, ele acaba vivendo um pouco dentro dessa ignorância do sistema, mas ele se comporta como ele precisa, né, de uma forma pragmática, para ele conseguir seguir vivo, né, e dentro da estrutura do partido. Agora, voltando, eu selecionei duas partes aqui, uma das partes é quando o Andrei está falando lá na Batalha do Melitopol, o que ele promete para eles? O que ele promete para aqueles soldados que estão lá, do outro lado, né, os exércitos brancos? Olha que interessante a passagem. Irmãos, por que lutam contra nós? Vocês estão nos matando porque queremos dar-lhes a vida? Porque queremos que tenham pão e queremos dar-lhes terra para cultivar? Porque queremos abrir a porta de vossa pocilga para um estado onde serão homens, como eram quando nasceram, mas que já esqueceram? Irmãos, são vossas vidas pelas quais estamos lutando. Contra os fuzis. Quando a nossa bandeira vermelha, a nossa e a vossa surgir, aí segue a citação. Você vê que a promessa do comunismo para o Andrei
ela é uma promessa de oportunidade. Ou seja, vocês vão ter pão, vocês vão ter terra para cultivar, vocês vão viver num estado, né, num país onde que vocês vão ser iguais. Ou seja, o Andrei, ele acredita que o comunismo vai trazer um mundo onde que não haveria, onde que o Andrei do futuro não passaria pelo que ele passou na vida dele. Que ele não conseguia enxergar a rua, ele só enxergava os sapatos das pessoas, porque a casa ela ficava tão para baixo da linha que ele só conseguia ver os sapatos das pessoas. Então ele era que nem uma barata. Ele fora criado junto com a mãe dele, tipo num poço. E a linha, vocês entendem que o máximo que ele podia almejar na vida dele estava no nível do sapato dos outros? Então ali o que se vê ali? Que ele era, o Andrei, ele sempre se viu como no sapato da aristocracia, no sapato das pessoas que tinham condições. Então ele defende o quê? Que o comunismo ele vai ser uma promessa positiva. Então tudo isso que é falado nessa passagem dá essa impressão. Aqui ele não fala de matar os burgueses, de roubar a coisa dos outros, ele não fala disso, ele fala só de coisas positivas. Né? Mas agora, como é que o Pavel, qual que é a promessa do comunismo para o Pavel Serov? Camaradas, permitam-me saudar o despertar da consciência de classe, outro passo na marcha da história em direção ao comunismo. Abaixo os malditos exploradores burgueses. Saqueiem os saqueadores. Quem não trabalhar duro não comerá. Proletários do mundo univos. Ou seja, a premissa dele não é uma premissa de construção. É uma premissa de destruição. Não é que o comunismo ele vai te trazer uma possibilidade de você buscar valores, de você ter uma vida digna, você poder ter o que você quer, comprar coisas. É sempre baseada na morte. Abaixe os malditos exploradores burgueses, saqueiem os saqueadores. Então vocês percebem já a diferença entre os dois vermelhos, que a gente vai sempre ver ao longo da obra. Tem também o Victor, que depois vai ter um outro papel, mas esses dois é o antagonismo dentro do próprio partido. Um deles vê o comunismo como uma chance de um positivo, e o outro só destaca a destruição. O Ulisses comenta aí, o espectro comunista, né, maligno, é justamente isso. O Andrei, ele não diz assim, não, agora eu vou lutar aqui na guerra, o pessoal vai parar de brigar, e agora nós vamos começar a matar de novo, só que em outro lugar. Não é essa a visão dele. Agora o Pavel, ele tem essa visão. Ele promete isso. Ele não promete oportunidade de cultivo, nem nada disso. A promessa é que ele vai fazer vingança contra essas pessoas que supostamente exploravam ele ao longo do tempo. E aqui tem a parte que o Maurício comenta sobre a reação final do Andrei. Então, a parte do sentido do ser humano que o Maurício comentou, acho que não preciso repetir porque ele expôs de uma forma muito clara. Agora, lembra que eu comentei para vocês na primeira aula que a Rand sempre quis deixar claro que o exército branco ele era um exército leve, ele era um exército sem tantos valores, não estava muito claro. Olha o que ela fala olha o que o capitão fala, o capitão Karsavin. Quando era criança, sempre quis ver um amanhecer, mas minha mãe nunca me deixou levantar tão cedo. Temia que eu pegasse um resfriado. Olha como era a vida dele. Olha como foi a infância dele. E olha como foi a infância do Andrei. O Andrei acordava cedo para ajudar a mãe, pegava o frio, ele não conseguia nem olhar direito, ele só conseguia ver o que eram as botas das pessoas. E o outro podia ter visto o amanhecer. Ele podia ter construído um mundo diferente. Mas ele estava dormindo, porque era muito cedo, mas não deixava ele acordar cedo.
Você não ia pegar um resfriado. Então fica muito claro que a Rand, de certa forma, está mostrando que a revolução acontece muito por causa, não do Exército Branco, no sentido dele não ter valores, mas eu digo, ela vem muito por causa das pessoas que não souberam buscar valores, que tinham uma perspectiva aristocrata, tradicional, focada em valores que não estavam se atualizando. Então você percebe sempre, esse capítulo ele traz diversos paralelos, né? Diversas, entre aspas, contrastes, não paralelos, contrastes entre o Andrei e o Pavel dentro do partido, ou o Andrei e o capitão Karsavin em espectros diferentes, tá? Em exércitos diferentes. Esse capítulo é muito marcado justamente por essas dicotomias. Otávio? Eu não entendo muito essa parte histórica, então a minha pergunta pode ser bem estúpida, mas o Pavel e o Andrei tem esse troço mais, como é que o colega disse ali, mais, você falou uma palavra boa, tipo mais digno, mais, agora eu não estou lembrando aqui a palavra que ele usou, mais íntegro. E o Pavel não parece que é muito íntegro. Entre Lenin e Stalin, o Lenin tem essa pegada mais Andrei, o Stalin tem a pegada um pouco mais Pavel? Como é que seria isso? Olha, eu não cheguei a estudar tão a fundo essa parte, especialmente o caráter dos dois. Então, não saberia te dizer. Mas a linha de... Então, outro dia eu estava falando com a professora Marise, que tem um curso dedicado a essa parte de marxismo e socialismo. Eles eram muito parecidos, na verdade, entre Lenin e Stalin. Só que o Lenin ele tinha muito mais a ideia da internacional socialista, ou seja, o socialismo ele teria sucesso quando, quando fosse o caso de certa forma, ter a chance de ter a revolução em todos os países do mundo. Então, era um socialismo internacional, globalista. Então, o socialismo ele teria sucesso a partir do momento que ele fosse adotado pela maioria dos países. Então, essa era a perspectiva de Lenin, que era que ele pegava diretamente de Marx. E o Stalin ele já tinha uma perspectiva diferente sobre isso. Ele acreditava que o socialismo ele ia ser o socialismo da União Soviética. Ou seja, ele se comprometia a ter uma sociedade socialista dentro da Rússia Soviética. Ele não tinha essa, vamos dizer assim, essa perspectiva em primeiro momento internacional, né? Ele, se fosse o caso, como aconteceu depois de ter todos os satélites, de expandir a União Soviética, esse não era o objetivo principal dele. Se houvesse essa expansão, era porque ia ser em benefício da Rússia. Por exemplo, não, a Rússia precisava de minérios ou de expandir o seu mercado. Ela ia lá e conquistava tal outro país que estava ali e transformava num estado satélite, como foi o caso da Ucrânia, também pela questão da energia. Então, é isso que era. Então, é uma perspectiva diferente sobre a aplicação do socialismo, sobre o que seria o socialismo ideal. Agora, quanto a caráter, como eu te disse, eu não entrei nesses pormenores, mas eu não vejo grande diferença entre os dois. A única diferença é essa diferença de método e de foco da expansão. Mas quanto a caráter, eu não vejo nada de diferente, não. Tá, beleza. Essa época ainda, se eu não me engano, essa época ainda era o Lenin, né? Se eu não me Isso, engano, o Stalin ele fica ali meio próximo do Hitler, de 30 em diante, não é isso? isso, é de 30 em diante. Tá, Exatamente. beleza, então. O Maurício comenta. Olha o Maurício está dando spoiler aí do outro romance. Não leio, não leio. Não, mentira. O Aynan
Pode se considerar que o Einand ele chega a entender, mas a Rand sempre deixa claro que não basta eu entender, né? Eu preciso agir a respeito disso. E, claro, o Andrei, na minha perspectiva, eu acho que o Andrei, se fosse colocar as histórias em paralelo, me parece que o Andrei ele até descobre antes, ou mais ou menos ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, eu não ficaria muito atrás do Aynan. Claro que o Aynan, como personagem, e é natural, por ser um romance posterior, até o próprio vilão, ele também é um vilão mais maduro, né? Ou seja, ele é um vilão que se desenvolve muito mais do que o Andrei dentro do contexto da União Soviética. Se fosse colocar duas pessoas reais nesses contextos das duas obras, era natural que o Aynan tivesse mais possibilidades de chegar a essas conclusões antes do próprio Andrei. Porque, claro, o sistema político do Andrei não favorecia esse diálogo aberto sobre a sua própria vida e a busca dos seus valores. Então, eu acho que o Andrei ele se dá bem nessa parte também. Ainda não chegou a hora, mas eu acho que ele consegue entender muita coisa também. Paloma? Matheus, você estava falando sobre valores, e aí eu queria te perguntar se a Range ela tem o valor último nesse sentido de você sempre procurar se preocupar com sua própria vida, né? E se tem um valor intermediário. Enquanto você estava falando e na leitura, me veio muito na cabeça o conceito de eudaimonia de Aristóteles. Eu queria saber se tem alguma relação, algum impacto na filosofia da Range, sabe? Perfeito. Até eu vou. Essa questão do estudo comparativo com Aristóteles, a Rand, desde o início, ela dá o crédito para Aristóteles por ser, vamos dizer assim, o que mais influenciou ela ao longo do tempo. A perspectiva de eudaimonia de Aristóteles, ela não é exatamente a mesma forma como a Rand vê a busca da felicidade. Mas, para não sair muito do foco da aula, depois eu vou linkar também na plataforma um texto que fala exatamente dessa tua pergunta. Então, lá vai ter o comparativo mais claro, e aí tu não vai ficar prejudicada no sentido de eu te dar uma resposta incompleta, alguma coisa que deixe a desejar. Quanto à questão dos valores, a Rand entende que toda a busca de valores ela diz respeito, ela tem como padrão o padrão de valor, ou seja, o que dá sentido à busca de valores é a vida, é a manutenção da tua vida como um todo. E que esse processo de busca de valores ele é um processo circular, ou seja, eu conquisto um valor, isso me permite que eu conquiste outro valor e mantenha o anterior, e assim vai indo. Então, assim, o valor último é a vida para Rand. Só que tem todo um processo circular que te permite, vamos dizer assim, conquistar o valor, aí eu coloco ali na vida, depois eu mantenho. Aí nesse ciclo, eu conquisto outro. É tipo colocar no balde, né, na caixinha. Eu pego o valor, coloco na caixinha, protegeu ele, beleza, manteve, vai lá, pega outro. Isso vai me permitindo eu crescer até chegar no final, no objetivo último, que é para ela a felicidade, né? Que ela entendia que o ser humano ele tinha essa, vamos dizer assim, não é que era automático, mas ele tinha essa tendência a buscar o que ela chama de um estado um estado onde não existe contradição. É uma alegria não contraditória. Então, isso que era a felicidade para ela. Era esse estado onde que você teria uma vida onde que os teus valores estão alinhados e que esse alinhamento de valores e princípios claros levaria, então, a você ter essa sensação de que você é feliz, que você alcançou a felicidade. Mas, mesmo assim, vamos supor que você chegando num momento que você alcançou a felicidade, vamos dizer, não, eu conquistei todos os valores que eu tinha que conquistar, agora eu tenho uma vida, vamos dizer assim, ideal. Esse estado, ele não vai se manter se você não continuar buscando valores. Então, ou seja, a vida é um processo de eterna busca de valores. Nunca para. Não é tipo a linha final de uma corrida de Fórmula 1. Não tem a bandeirada, daí terminou. Não. É como se tivesse 1.000 e 1.000 voltas dentro daquele circuito. Essa é a visão de vida que ela tinha.
Mas muito interessante a pergunta que você fez sobre Aristóteles, e daí eu vou colocar, depois só me lembra no privado para eu te passar o link e deixar também na plataforma para outras pessoas. É importante isso que perguntas como a Paloma fez, como o Otávio fez também da outra vez, porque isso permite que a gente consiga fazer as integrações da filosofia com os nossos interesses egoístas, né? O que é importante, a nossa curiosidade, as nossas dúvidas. Então, sempre que vocês tiverem também, se eu puder e for interessante dar essa resposta dentro do contexto da aula, será feito. Senão, vai ser trabalhado e vai ser disponibilizado para as outras pessoas também. Inclusive, a pergunta do Otávio vai se transformar em conteúdo para o Objetivismo Brasil. A Paloma também está trabalhando em algumas coisas. Então, é isso que é legal de ter essa comunidade. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui dos comentários. Não, na verdade, o último foi do Maurício. Então, agora vamos para o 9. E depois a gente vai ter mais um tempo para as perguntas também. Então, o capítulo 9, ele começa com mais uma aventura econômica do pai da Kira. Mais uma vez, ele vai tentar um outro empreendimento comercial. Dessa vez, então, o que eles chamam, ele é, na verdade, um contrabandista, ou seja, eles vão trabalhar, a família da Kira vai ser responsável por empacotar sacarina. Então, ele explica ali, né? Na hora que ele explica, é muito curioso, porque ele fala que, que é para colocar a etiqueta de 100, mas deve ter 87 dentro. Ou seja, ele está falando o quê? A inflação, que é o que acontece hoje em dia também na nossa, quando a gente vai no mercado. O pacote que antes que tinha 200 gramas, agora está pelo mesmo preço, está com 150. Lá na União Soviética, na década de 20, está passando pela mesma coisa. Dizia que tinha 100 dentro do pacote, mas na verdade tinha 87. Ou seja, daqui a pouco a gente não está tão longe assim em alguns aspectos. Especialmente quando a gente fala de um contexto onde, aí na União Soviética, of course, não. É claro que não tinha a questão da inflação como um todo, porque, na verdade, não existia nem sistema monetário. Então, falar de inflação fica uma coisa um pouco estranha, porque o dinheiro em si não tinha muito poder de compra, né? Ele praticamente não existia, tanto que o pai da Kira guardava as notas ao lado do peito para proteger, porque não tinha muito, né? Então, é bem interessante isso que ele fala. Então, já o próprio... A dificuldade era tanta... Porque essa parte da sacarina, a Rand ela não está dizendo que... ela não quer dizer que o cara da sacarina ele é um bandido porque ele vai colocar 87 pastilhas em vez de 100. Você não percebe esse tipo de intenção na hora que se descreve o fato. Mas ela está descrevendo justamente isso, que esse cara ele só consegue a sacarina por contrabando, isso é dito no livro, e por ser pouco, ele vai ter que fazer render isso aí. Então, aí, uma coisa leva a outra, né? Um engodo, uma falsidade leva a outra, e tudo dentro de um sistema que é profundamente falho, né? Um sistema econômico profundamente falho. Então, isso só reforça o que a gente viu no capítulo 7 também. Esse negócio também a gente vai ver que não dá certo. E aí, o que acontece? Como o Alexander ele não tem como sustentar tanto na questão do comercial, com seus negócios e essas outras tentativas, ele além disso, ele além de não ter dinheiro, ele passa a ter que trabalhar, ele é convocado a uma mobilização governamental que só envolvia esses comerciantes privados e burgueses desempregados para remover a neve das calçadas. Então, assim, do pouco tempo que ele tinha para tentar fazer alguma coisa que pudesse trazer alguma receita para ele, olha bem, o próprio sistema não deixa ele trabalhar. Ele coloca ele em trabalho forçado, um trabalho que era obrigatório, e ele não ganhava para isso. Então, tu percebe que o sistema, com o tempo, ele vai te sufocando cada vez mais, que é justamente o nome original do romance, que era airtight, era sem ar, sufoca. Então, o Alexander ele está sendo sufocado, ele está sendo pressionado de todos os jeitos.
ele perde o negócio, os negócios que ele tenta fazer por fora não dá certo, ele não tem mais dinheiro, eles não têm comida. Daí a única opção que ele tem, quando ele pensa assim, não, agora eu vou descansar, então não vou fazer nada. Não, daí ele tem que ter o trabalho obrigatório não remunerado. Então, assim, ele não tem paz, ele não consegue viver. Ele não consegue viver. Ele já não tem tantos valores olhando para o futuro, que nem a gente falou, e toda vez que ele tenta levantar, ele leva uma pá na cabeça. E ele volta a cair. E agora, no caso, ele usa a pá para tirar a neve. Então, ele não tem paz. E ele é só um exemplo, né? Que é repetido. Vocês percebem que a Rand, nesses primeiros capítulos, especialmente do 5 em diante, o Alexander, ele não tem folga. Todo capítulo tem um problema na vida do homem. Todo capítulo. Ele que até se esquece um pouco daquilo em diversos momentos. E a Rand quer dizer por quê? Porque ela traz o sofrimento que o pai dela passou. O pai dela também passou por isso. Só piorava. Só piorava. E como ele era... A sociedade russa sempre foi uma sociedade muito patriarcal também. Então, por isso que ela relata esse sofrimento da figura do pai. Porque você vê que a mãe mais adiante, no próprio regime, ela começa a sair de casa para trabalhar também, porque senão não tem comida. Mas no início ela não sai, ela é a última que sai para trabalhar. A mãe, né? A matriarca, vamos dizer assim, da família. E o pai não, o pai é a base da família. E se a base está sofrendo assim, imagina o resto. Então é importante fazer essa colocação. E aqui uma parte interessante. Se o Alexander está sofrendo tanto, como é que a Maria Petrovna está enfrentando isso? Que é a tia da... A Galina a gente já viu, né? A mãe da Kira a gente já viu como ela enfrenta a situação. Mas como é que a tia dela enfrenta a situação? Com um misto de resignação e preocupação. E o que ela fala? O que ela fala? E aqui eu queria relatar essa parte religiosa, que era muito forte na Rússia devido à religião, né? O catolicismo ortodoxo. O que ela fala? Não há consolo espiritual nesses tempos, tia Marúcia, suspirou Lídia. 58, 59, aqueles pagãos, aqueles apóstatas sacrílegos, eles levaram os ícones de ouro das igrejas para mitigar a miséria que eles próprios criaram, profanaram as relíquias sagradas. Todos seremos castigados, porque eles afrontaram Deus. Eles afrontaram a Deus. Vocês percebem o que a Lídia e a Maria Petrovna tá dizendo? Eles estão sendo castigados não é porque o regime anterior era opressor de certa forma para grande parte da população. Não é agora eles não estão sofrendo porque se instalou um sistema político que sufoca a iniciativa e a busca de valores. Elas não têm consciência disso. Não. Por que elas estão sofrendo? Graves são nossos pecados. Mas nossos pecados é o quê? O problema foi que eles roubaram os ícones de bronze das igrejas. E derreteram eles para vender, para dar comida para as pessoas, e nisso elas estão corretas, que estão pobres hoje, que estão sofrendo a pobreza pelo próprio sistema político. Então, vocês percebem novamente, o problema não é em nível individual, não foi o problema do sistema político anterior, nada disso. O problema é que eles afrontaram a Deus. E aí agora estão sendo castigados, né? Quem quer afrontar a Deus? Para quem tem essa crença? Ninguém quer, né? Claro que não. Então, o Eric até brinca aqui, parece o pessoal na pandemia falando que o Covid assolou a humanidade por causa de uma escola de samba. Exatamente. Exatamente isso. Então, elas colocam a culpa do que elas estão passando nesse grave
esses graves, o que eles chamam graves são nossos pecados. E é um desespero moral. E aqui é importante que a Rand fala que, e isso fica muito claro ao longo de várias discussões que a Rand teve ao longo da vida dela, que as pessoas, em última instância, elas agem com base na ética, nos valores que elas têm. Na ética que elas têm. Seja uma ética religiosa, altruísta, ou protestante, seja qual for. Em última instância, elas não vão agir por causa do sistema econômico, por causa se elas sabem ou não como investir o seu dinheiro. Em última instância, a bússola para tomada de decisão é a ética. É o que tu acredita que é certo e errado. E no caso da família da Kira, o certo e errado era a religião. Era isso que guiava as definições de certo e errado deles. E como agir certo ou errado. E foi o que o Eric comenta ali. Daí o perigo de não se escolher uma filosofia, mas aceitar o que está aí por osmose. Exatamente. Elas foram criadas assim. A mãe da Kira foi criada assim. A irmã da Kira foi criada assim. A Kira também foi criada assim, mas a Kira, ela superou isso. A Lídia não. A Lídia, nesse sentido, ela seguiu a perspectiva religiosa dos pais. Então, é bem importante porque isso vai se repetir muitas vezes. A Lídia, ela vai rezar o romance inteiro para mudar as coisas. Da primeira página à última página, dentro do trem, fora do trem, onde que ela estiver, ela vai estar rezando. Ela vai estar ajoelhada de noite na frente dos ídolos. Porque é isso que dá sentido para a vida dela. Essa é a bússola das decisões dela. Essa é uma passagem bem, bem marcante. Que vocês vão ver, como eu falei, se repetir muitas vezes. A parte mais legal desse capítulo 9, para mim, foi justamente o diálogo da Kira e o Andrei no quarto, quando o Andrei vai visitar ela. Não é a última parte do capítulo, mas eu gostaria de ler, é um diálogo curto, para a gente pensar a respeito. Então, a Kira pergunta, por que você está fazendo isso por mim? Ou seja, por que o Andrei está protegendo ela? Né? Aí ele responde, bom, porque eu confio em você e acho que somos amigos. Mas não me pergunte por que o somos, nem eu mesmo sei. Ou seja, como eu comentei antes, não estava muito claro para o Andrei por que eles eram amigos, o que tinha atraído, né? O que a Kira tinha, e na verdade o que o Andrei tinha também que atraía a Kira, e o que a Kira tinha que atrair o Andrei. Onde é que estava esse ponto de conversa entre os dois personagens? Eu sei disso, é porque, veja, se tivéssemos almas, então isso é a Kira falando, se tivéssemos almas que não temos, e nossas almas, a sua e a minha, se encontrassem, lutariam até a morte. Mas, após terem se destruído mutuamente, perceberiam que suas raízes são as mesmas. Não sei se vocês conseguem me entender, porque eu não acredito em almas. Isso é a Kira falando. O que ela está querendo dizer? Que ambos, eles têm princípios claros. São princípios diferentes. Como eles falaram, né? As almas lutariam até a morte. São princípios totalmente opostos. Mas os dois são seres que vivem por princípios. Ou seja, eles não são vazios, eles não vão atrás do que os outros dizem. Os dois têm crenças muito claras sobre certo e errado. E esse debate e esse embate vai se dar ao longo de todo o romance. Está muito claro para eles. O que eles pensam, o que eles acham que é certo e errado. Então, esse é um dos aspectos, né? Que ajuda a entender por que eles têm as mesmas raízes. Né? Então, isso significa as mesmas raízes. Então, segue o diálogo. Nem eu, mas eu a entendo, o Andrei falando. E quais são essas raízes? Aí ela vem com uma pergunta. Ela vem com uma pergunta que ela poderia ter feito para a irmã dela, mas ela não fez.
você acredita em Deus, André? Aí ele disse, não. Que hoje em dia, se você vê os programas conservadores, você sempre vai ver que o problema do comunista e do socialista não é a ideologia, não é a filosofia dele, não é nada. O problema é que ele é ateu. O comunista é ateu. Por isso que ele é ruim. Por isso que ele é imoral. Não tem nada a ver com a filosofia dele, nada. O problema é que ele é ateu. Então o André ele responde como um bom ateu. Ele diz: não, não acredito em Deus. Aí a Kira diz: eu também não, mas é uma das minhas perguntas favoritas. É uma pergunta ao contrário. Aí ele diz: não, eu não entendi. O que você quer dizer com isso? Bem, se eu perguntasse às pessoas se acreditam na vida, elas nunca entenderiam a pergunta. Imagina se eu chegasse para a Paloma e dissesse assim: você acredita na vida? O máximo que você poderia me dizer é o seguinte, né, Paloma? Sim, sim, eu estou viva. Sim, eu acredito. O que a Kira diz? Essa é uma pergunta ruim. Pode significar tanto que de fato não significa nada. Ou seja, eu não faço ideia de como a Paloma ou o Eric iriam responder, ou o Maurício, ou a Patrícia, o Otávio. Cada um provavelmente responderia de uma forma diferente. Tá? Então ela disse que pode significar muita coisa, então não era uma boa forma de perguntar. Mas como é que ela pergunta, então? Ela diz: por isso, eu lhes pergunto se acreditam em Deus. E se respondem que sim, então sei que não acreditam na vida. Olha só que passagem. Essa passagem é super polêmica, daria para escrever artigos e artigos. Eu tenho vários amigos conservadores que lendo isso aqui, eles já começam a se coçar. Mas aí eles explicando por quê. Porque, veja, Deus, o que qualquer um decida chamar de Deus, é a concepção individual mais elevada que se pode ter. E qualquer um que coloque essa concepção acima de si mesmo e de suas próprias possibilidades, estima-se pouco e não dá importância à sua vida. É um talento raro, sabe, esse de sentir reverência por sua própria vida e querer o melhor, o maior, o mais elevado possível, aqui, agora, para si próprio. Imaginar um paraíso e não sonhar com ele, mas exigi-lo. O que isso quer dizer? É até bem simples. Quando ela pergunta se Deus existe, ela tá querendo dizer assim, bom, a pessoa que respondeu assim, ela diz assim, existem os homens aqui e existe esse ser superior, essa perfeição, esse ideal, só que esse ideal está muito longe de mim. Eu nunca vou alcançar. Eu nunca vou ser um Deus, na concepção que a gente tem do termo. Então, eu estou colocando a minha capacidade longe disso, totalmente fora do meu alcance. Né? Então, por isso que ela pergunta, quem diz que acredita em Deus, está, de certa forma, se tirando o seu valor. Porque eu dizer assim, bom, tem o ideal, que é Deus, e tem o eu aqui. Então, eu não sou ideal, eu nunca vou ser o ideal. Eu vou estar sempre abaixo dessa coisa que está acima de mim. Então, eu vou sempre olhar para cima. Por isso que a ideia do paraíso, quando ela fala de não sonhar com ele, mas exigir. Eu não tenho, se eu sou abaixo desse ideal, desse ser todo-poderoso, desse ser que é totalmente fora do meu alcance, eu não tenho como exigir o paraíso. Porque ele não está, de fato, ao meu alcance. Eu não tenho como viver a melhor vida na Terra. Porque eu sempre vou viver pela metade. Eu sempre vou me olhar e vou dizer assim, se eu fosse Deus, daí sim. Mas agora, como eu sou humano, eu vou ter que me contentar aqui com o regular, com o bom. Eu nunca vou chegar no meu potencial. E pior ainda, eu nem tenho um potencial. Eu sou isso aqui. Então é isso que a Rand está querendo trazer. É uma das reflexões. Existem várias reflexões que podem ser feitas sobre essa passagem, mas eu trouxe a que eu entendi que fosse mais bacana. E aí ele responde, você é uma garota esquisita. Aí ela responde, veja, você e eu acreditamos na vida, mas você deseja lutar por ela, matar por ela, talvez até morrer por ela.
eu só quero vivê-la. Eu só quero vivê-la. Porque quando ela fala aqui que ele está disposto a lutar por ela, matar por ela, morrer por ela, ou seja, que sentido faz morrer no caso da tua vida? Tu lutar por isso, ou seja, tu se expor a situações, a lutar porque aqui ela quer dizer não a vida dele, do Andrei. Ele luta por uma coisa que ele entende que seja a vida, que seja o futuro e tudo mais. Mas, na verdade, essa coisa está pronta para destruir ele. E a Kira, na verdade, ela não quer lutar pela vida de ninguém. Ela só quer viver a vida dela. Ela só quer ser deixada em paz, como se repete em várias partes do romance. Ela não quer, ela não pede ajuda. Ela não quer ajuda de ninguém. Ela só quer viver a vida dela. Que seja permitido isso. E o Andrei, claro, como o herói vilão barra vilão da história, você vê, eles estão juntos aí e o Andrei é o principal agente que não deixa ela viver. O sistema que ele defende não deixa ela viver, que é justamente o que ela quer. Mas mesmo assim eles são vinculados justamente por essa questão de princípios. Mas o Andrei, ao mesmo tempo, é aquela pessoa que está com ela, mas ao mesmo tempo o sistema que ele defende, o princípio que ele defende está de certa forma matando ela. Então existe sempre, conforme da mesma forma que o capítulo anterior, ele tem essa também essa característica de contraste. Tá? Então essa passagem é muito bacana, da mesma forma, depois esse arquivo também fica com vocês ali na plataforma para consultar. Eu até deixo em amarelo para destacar. Então, sempre que quiserem, se sentirem motivados, explorem essa parte, esses diálogos, que são muito, muito bacanas. Então, estou passando essa fase, passando essa parte do capítulo. Akira encontra o Liu, ele explica, então, de forma categórica que ele é um contra-revolucionário, então ele explica também a questão do pai dele e tudo mais. E aí, o que o Liu está querendo fazer? Ele está querendo fugir para a Alemanha. E aí ele volta de fato para tentar. Ele não obriga a Kira nem nada disso, mas ele sente que ela iria com ele. Então ele faz de tudo para voltar. E aí eles saem apressadas, né, numa fuga. Tanto que ele diz para ela que não dá para se despedir de ninguém, é só a roupa do corpo mesmo e nós vamos. E aí depois, ao final do capítulo, tem toda aquela ligação entre eles, nessa relação íntima que vocês viram ali. E aí fica aquele suspense, né, de o que vai acontecer, será que eles conseguem fugir ou não? Mas fora essa parte mais romântica, vamos dizer, do capítulo, um pouco antes dessa parte, ele conta para Kira que ele queria ter ido antes, ele queria ter ido 3 dias antes. Mas como ele queria ver a Kira, ele queria que a Kira fosse junto, então ele esperou. E aquele primeiro navio que ele iria pegar, isso, exatamente o que eu vou comentar que o Eric falou aqui. Ó, deu spoiler. Ele diz assim, não, eu não fui e aquele navio ele desapareceu. Se eu tivesse ido lá, eu provavelmente teria morrido. Não se sabe o que aconteceu com aquele navio, mas se supõe que ele foi abatido pela frota, né, pela frota vermelha, e as pessoas morreram. Enfim, não chegou na Alemanha, aquele navio desapareceu. E aí ele diz para Kira que ela salvou a vida dele. Mas nessa parte fica a dúvida. Você consegue ver, até tem um ponto de interrogação. Será que ela salvou a vida dele? Tem duas perguntas. Será que mesmo que o fato dele não teria sido melhor ter entrado naquele navio? Isso na cabeça dele. Será mesmo que não era melhor eu ter ido naquele navio ali?
terminar com isso de uma vez, esse sofrimento? Ou será que a Kira salvou minha vida mesmo? Porque é importante a gente notar que para Rand, e aqui a gente falando da ética também, com base um pouco no que Otávio colocou na pergunta que ele fez na aula passada, o que significa? Eu até coloquei, ontem foi lançado o texto que eu comentei para você, depois eu coloco lá no grupo também, que eu falei um pouco sobre essa parte da ética objetivista, dessa questão de valores, que também a Paloma vou compartilhar com ela. É exatamente isso que o Eric comentou. Desde que ele encontrou aquilo, ele ganhou um novo valor para se manter vivo. Ou seja, como eu falei antes, Paloma, a vida, viver para Rand é buscar valores, é um processo. Então, quando surge a Kira, para o Leo, e o que o Eric comentou, ele ganha um novo valor. Ou seja, ele começa a viver de novo. Ele estava morrendo. A gente viu o que aconteceu com ele. Como ele estava, né? Cínico, cansado, fugindo. Ele não estava buscando valores, ele só estava se salvando, sobrevivendo. E aí o fato da Kira é um novo valor. É um novo valor para ele. Então ele começa a pensar, a Kira dá nova esperança para ele. Será que essa motivação dele vai continuar? Ou não? Será que vai ser suficiente o amor da Kira para ele querer viver? Porque a gente viu no início que se supõe que ele era um cara, até uma das próprias descrições que a Rand dá, ele é um homem bonito, ele é um homem que poderia ter ficado com qualquer mulher. Ele era desejado pelas mulheres, mas ele escolheu a Kira. E escolhe a Kira por quê? Porque a Kira, de fato, ela se torna um valor para ele. Ela tem alguma coisa que faz ele querer viver. Por isso que ele se encanta por ela, por isso que ele se apaixona por ela. E por isso que ele quer fugir agora. Porque senão teria dito no texto, não, Kira, que saco, para que tu foi aparecer? Eu ia entrar naquele barco, ia resolver o assunto de uma vez e pronto. Agora não, agora vou ir contigo, que saco. Não, não é isso que ele fala, né? Ele vê uma coisa boa, você salvou minha vida. E agora eu tenho motivo para seguir vivendo, eu tenho motivo para ir para a Alemanha. Senão eu não ia ter motivo. Para que eu vou me arriscar a pensar, me planejar, pegar dinheiro da minha tia, que ele falou, né? Que a tia dele da Alemanha gostava do pai, então ela tinha mandado dinheiro. Então, ele não vai para a Alemanha porque ele quer ver a tia, ele quer dar um abraço na tia, porque ele adorava a tia dele. Não, ele quer ir para a Alemanha porque ele quer viver a vida dele. Tá? Então, essa fica vamos dizer assim, a reflexão sobre esse capítulo 9. E agora vamos ver vamos ver as perguntas, então. Que bonita essa capa de fundo, hein, Márcio? Depois me compartilha a imagem. Ficou muito bonita mesmo. Beleza. É a imagem da capa do livro. Isso. Não, bem bacana. Até quero fazer um fundo, daí daqui a pouco vocês todos podem compartilhar. Fica muito Gostei. padronizado. Eu ia falar isso, gostei também. Ficou muito bacana mesmo. Bom, pessoal, sobre esse capítulo 9, vamos para as perguntas. Como é que foi a experiência de vocês nesses 3 capítulos, né? A gente começa um pouco mais lento, com uma discussão mais econômica, e que vai estar presente, né, em todo o romance. Não vai ser algo que vai parar tão cedo, né? Porque faz parte do contexto e a Rand não tem como citar, não tem como falar do que está acontecendo sem citar a parte política e econômica, ou seja, que é o principal, mas cada vez mais a obra vai ficar centrada nesse triângulo e em como cada um dos heróis vai se comportando frente às coisas que vão acontecendo. Então, deixa eu ver, alguém tinha levantado a mão antes, eu não sei se eu vi. Ulisses, você comentou aqui excelente texto. Você estava falando do texto lá do site, né? Isso, sobre a ética objetivista. Inclusive,
Otávio, o texto é muito interessante para a tua pergunta, porque eu tento estabelecer o quê? Da onde vem essa por que eu tenho que buscar valores? Essa é uma pergunta importante, né? Porque a gente falou aqui na aula que as pessoas que para manter a vida têm que buscar valor. Não, por quê? Da onde é que vem essa necessidade? Ou os seres humanos eles buscam valores porque eles não têm mais nada para fazer? Não é isso, né? Tudo isso vem de uma origem metafísica e eu tentei explicar ali de uma forma mais clara, então recomendo também a leitura. Depois eu vou deixar para vocês também na plataforma o link. Tinha um probleminha ali no final que cortou umas 2, 3 frases aí da conclusão, mas depois agora já vai ser corrigido ao longo da noite. Depois você vai E mandar esse link, certo? sim, Beleza. perfeito. Já deixo ali junto com o link da aula. Ah, o que vocês acham que vai acontecer, tendo lido até agora? Por exemplo, especialmente da figura do Leo. O que vocês acharam dele até aqui? Vocês concordam comigo que a primeira vez que a gente vê ele já está um pouco para baixo, assim, um pouco desconfiado, desmotivado com relação às perspectivas dele, da vida dele, né, dentro do regime? Ou você acha que só foi um dia ruim? Não, hoje encontrei o Leo aqui encontro o Leo, não tava naquele dia bom. Mas aí o dia seguinte ele já estava bem motivado para buscar valores, aí ele conheceu a Kira, daí mudou totalmente a perspectiva dele. Como é que vocês veem o personagem nesse momento da história? O Eric coloca ele estava à beira do precipício. Essa é a minha ideia, essa é a minha perspectiva, que ele estava à beira do precipício. Essa é uma questão de grande debate, né? Como eu comentei para vocês em preparação para o curso, eu assisti diversos outros cursos que foram feitos antes também. E essa parte do livro, quando se fala do Leo, a gente sabe que o que interessa por que a Kira ela se interessa no Leo? Porque ela vê nele um cara que busca valores, que tinha valores, que tinha o potencial de fazer grandes coisas. A gente vai ver depois o que ele fazia, como eu comentei, dentro do que ele fazia antes e o que ele estava fazendo agora, né? Na obra. Então, isso que atrai. Ele era bonito, ele era um homem, ele era esteticamente, fisicamente um homem, ele tinha postura, ele era charmoso, ele tinha valores. E, como eu falei antes, ele era um homem que todas as mulheres cortejavam, né? Ele chamava atenção. Então, não é só pela beleza física, mas ele tinha um conjunto de elementos que o tornava atraente, tanto para a Kira como para as outras pessoas. Mas a Kira, ela ia mais fundo. Ela tinha motivos fora dos estéticos para ser atraída por ele. Otávio comenta aqui: ele parece um cara sem sal e perdido. Vejo menos valor nele até aqui do que no Victor. É no Victor ou no Andrei você está falando? É no Victor mesmo? Isso, no Vitor, primo da Kira. Tá. Porque o Vitor, pelo menos, está tentando fazer algo para a vida dele. Não se sabe exatamente em que sentido, mas pelo menos ele está buscando algo. E o Leo parece que apostatou de tudo, até esses últimos pedaços que parece que ele deu uma acordada, realmente, que, vamos sair daqui desse país então, porque isso daqui tá uma porcaria. E aí parecia que ele estava nesse ponto aí de sair ou nada. Se não saísse, acabou a vida dele. Exato. Não, nesse sentido tá correto. Só que como a gente viu do Victor, ele é muito melhor do que o Pavel, se fosse comparar os dois, por exemplo, né? E é uma coisa, como a Eric comenta aqui, como a Dominique é uma das personagens da Nascente, para quem não leu a obra, que conhecia o bom e o belo, mas buscava a destruição por ter decidido encontrar esse valor. Sim, isso que o Eric fala é do Leo, não do Victor, que nem o Otávio estava falando antes.
Na verdade, não é que ele não tinha clareza. É que agora não dá para vocês fazer esse julgamento, vocês não chegaram na parte ainda que se fala disso. Mas a gente vai ver que ele tinha valores. Ele era uma pessoa com convicção, ele era arrogante. No início da obra, até uma parte a Rand coloca que o Liu é o que acontece com os melhores sobre um regime coletivista. Então, no início, ele é benevolente, ele tem confiança. O Liu, em diversas partes do romance, mesmo mais adiante, especialmente, vocês vão ver que ele se comporta com ele tem autoconfiança. É curioso, né? A gente não sabe muito bem quais são esses valores nesse momento, depois a gente vai ficar mais claro. Mas ele não é aquela pessoa deprimida, né? Ele parece sem sal e perdido, sim, mas ele, em toda a forma como ele se coloca, até quando ele fala, vamos dizer, as partes mais tristes ali, mais para baixo do texto, onde descreve, onde ele fala, ele não perdeu ainda aquela convicção, assim. Até mesmo na hora de falar do que está negativo, ele é um pouco arrogante. Ele não fala daquela forma, não está dando certo, Não, tu sente que ele tem uma energia, ele tem um potencial ali escondido. Mas ele realmente, como o Eric falou antes, ele parece estar na beira do precipício. Parece que ele já lutou bastante e está cansado. Vai aguentar muito. Daí surge a figura da Kira. A Paloma comentou: me parece que o Liu vê na Kira aquilo que se perdeu nele, os valores, uma paixão pela vida, um motivo para lutar. E aí Andrei parece lutar pelo comunismo, enquanto Kira pela sua vida e Liu não tem isso. Exatamente, é isso que ele coloca ali. O coletivismo, ele vai sufocando, ele vai tirando essa vontade de buscar valores do Liu. Enquanto a Kira e o Andrei, eles ainda estão lutando, cada qual pelo seu valor, né? O Andrei pelo valor do comunismo, desse sistema que ele acha que vai trazer o quê? Como a gente falou antes, que vai trazer a capacidade de produção, igualdade, então ele acredita nessa parte do romance, e em grande parte do romance ele acredita nisso. Eu não sei se ele vai desistir disso tão cedo. Ele tem uma crença, ele tem uma certeza nisso. Não é que ele, não, mas estava ruim antes, agora vai melhorar um pouquinho. Ou vai ser um pouco melhor. Não, vai ser uma grande mudança. Vai ser uma revolução. Ele fez uma revolução. Ele não fez uma manifestação de esquina. Ele fez uma revolução. Então percebe que é isso que representa para ele o comunismo. O comunismo representa um virar de chave, como o pessoal gosta de falar no jogo de futebol, né? Uma equipe que está perdendo, daí ela ganha 2 jogos, ela virou a chave. Agora ela ganha vários jogos. É a mesma coisa dele nesse quesito. Ele realmente a revolução ela vira a chave. E o que vai vir é o paraíso na Terra, que Marx promete, né? Marx promete o paraíso na Terra. Não é qualquer coisa. Não é uma melhora instrumental. É o paraíso na Terra. Isso que ele está prometendo. O Eric comenta aqui, no caso do Leo, né? Vai minando sua individualidade. Exatamente. Exatamente isso. Paloma comenta, inclusive, me parece que essa paixão por lutar por algo que aproxima Andrei e Kira, cada qual lutando naquilo que acredita de acordo com seus valores. Justamente a questão dos princípios. Ou seja, os dois têm princípios muito claros e eles lutam por isso. O Leo não. O Leo a gente não entende muito bem se ele tem ainda valores dele ou se o único valor que está mantendo ele
de não ir até o precipício é justamente a Kira. É só isso, será que motiva ele? Que segura ele, vamos dizer assim, como um valor que mantém a vida dele, respeitando ali a reflexão que a Paloma colocou. Então, essas são algumas perguntas, né? Nós conhecemos um pouco dos personagens, mas ainda não é o suficiente para a gente ter todas as respostas. Eu estou preparando algumas questões de estudo. Assim que a gente terminar a parte 1, que vai ser ali no início de abril, eu vou gravar um episódio, que não vai ser uma aula, mas vai ser ali na semana do dia 3, na primeira semana de abril, ali do dia 5, não vai ter aula ao vivo. Eu já vou deixar uma aula gravada que vai tratar de alguns elementos que a gente viu até aqui e já mais ou menos dando adeus à parte 1, que vocês vão ler em breve, né? Que é o fim vamos dizer assim, é o fim daquele arquivo que eu passei para vocês, aí a partir da parte 2, vocês vão trabalhar e vão ler direto do livro mesmo. Então, vai ter várias revelações e várias perguntas e respostas que eu vou trazer, que justamente vão dar um fechamento na parte 1. Porque a parte 1 e a parte 2, elas são muito diferentes. E é isso que vai permitir vocês estarem preparados para aquilo que está por vir. Então, espero que vocês gostem também. Estou selecionando algumas perguntas bem bacanas. E essas perguntas também que eu vou gravar, depois vão se tornar conteúdo para as mídias sociais de outras formas. Pessoal, mais alguma pergunta sobre ou reflexão sobre esses 3 capítulos de hoje? Márcio, Ulisses, Otávio? Eu tenho um sobre aquela menina, acho que é Sônia o nome dela. Sim. Ela, no capítulo, parece que é meio, não sei se eu que eu estou exagerando, mas ela fala ali do Pavel já, do Pavel Serov, Pavel, sei lá, e ela fala que ele é o herói do eu esqueci o nome da batalha, Melitopol, talvez, Melitol, É, sei lá. é, Ela fala que ele é o herói, quando na verdade o herói, o grande herói seria o próprio Vitor, né? Porque é ele que se levanta de peito aberto, larga as armas e vai lá no meio das duas trincheiras, pelo que eu entendi, e fala, ó, a gente está lutando pelo mesmo motivo aqui, todo mundo está lutando pelas próprias vidas. A grosso modo, né? Eu estou lutando pela vida de vocês, no fim das contas. E ela, eu não sei se ela fala com. Parece que ela está falando com um grupo de alunos que o Pavel é o herói, e parece que ela está mentindo ali. Eu não sei se é essa a ideia da parada daquele trecho ali, mas me pareceu que ela já começa a ser uma pessoa meio mentirosa. Não sei se é isso mesmo. na verdade, ao longo do texto, ela não ela fala que o Andrei é o herói, tanto que ela fala que ele fala que é um santo que, por exemplo, rodeado pela bandeira, abraçado na bandeira vermelha. Então, todas as vezes que ela fala do Andrei, ela fala com esse toque de desprezo, de ironia com relação ao Andrei. O próprio Pavel, que era vamos dizer assim, era amigo do próprio Andrei e também, de certa forma, fez parte porque a gente não tem histórico da Sônia, né? Ou seja, ela aparece ali no livro, mas ela já aparece membro do partido, mas a gente não sabe do que ela fez, se ela fez alguma coisa para instaurar. Eu não sei o contexto dela, isso não aparece na obra. Não Será que ela parece. lutou igual ao Andrei? Eu não Não, tem sei. uma parte aqui que ela parece que ela explicita. É que não tem página aqui, mas se eu seguir pela página do meu. Não é do PDF, não está no meu PDF a Se- página, está no meu leitor de PDF aqui, que está a página 95. Ela fala que o Sierov é o melhor combatente dos membros e ninguém superou o recorde revolucionário do Sierov e o Sierov é o herói do Melitopol. Aí É, esse parágrafo me pareceu muito mentiroso, sendo que alguém até contesta logo abaixo, falando, bom, mas espera aí,
o herói do Melitopol, você já ouviu falar do Andrei? O herói de verdade é o Andrei, mas é outra pessoa que contesta ela. Eu não sei. Na verdade, Aí não, o que me ficou a impressão de que ela estaria meio que mentindo descaradamente. Mas eu não sei se é eu que entendi assim, ou se é ela que não, talvez conheça pouco da história do próprio Andrei, do próprio Pavel, sei lá. eu assim, a menção ao Melitopol, ela sempre é uma menção, ela tem que ser uma menção ao Andrei. Isso sim, porque o próprio Pavel, ele não, tanto que na hora de descrever, em nenhum momento da história se fala que o Pavel esteve nessa batalha. Ele não esteve lá. Isso na própria descrição do personagem. Então, pelo menos eu agora não consegui fazer essa relação do Pavel exatamente. Então, como esse parágrafo me chamou a atenção, daí no próximo capítulo entra a história do Melitopol lá, que é onde o Andrei vai para cima, tira as armas e dá aquele grito da revolução, vamos dizer assim. E o Pavel, logo depois, nesse mesmo trecho, ele fala que o Pavel estava lá. Só que só depois de que os caras se rendem e matam um general do exército, eu Sim, não sei se é tudo bem. general ou se é um comandante, eu não sei exatamente qual a patente, mas eles matam os próprios caras do Exército Branco, matam um líder deles. Tipo assim, eu sou do Exército Branco, eu matei o meu líder, como se fosse isso. Então, o Exército Branco mata um líder deles mesmo, Sim. do Exército Branco também, e aí o Exército Branco sai para falar, olha, beleza, a gente está, entre aspas, se juntando à causa do Partido Vermelho, do Exército Vermelho. E aí, depois disso, é que o Pavel vai lá e fala, larga essa porra, larga isso aí tudo, a gente é que vai mudar esse país e não sei o quê. Então, assim, ele cresce na hora que ele vê que não tem perigo mais, e parece que ele está ali, eu entendi isso, porque já tinha me chamado a atenção isso lá atrás. Então, eu fui buscando se o Pavel estava lá. É, E pareceu que eu, ele estava, e ele só se demonstrou de verdade, a figura dele só aparece na guerra a partir do momento em que o Andrei faz com que todos abaixem as armas e se juntem ali numa coisa só, sabe? Me pareceu isso, não sei se eu entendi depois certo. no livro realmente fica essa impressão, mas ao longo do livro a gente vai entender que ele aparece num momento, vamos dizer assim, subsequente à batalha do Melitopol. Não que ele estava lá Tá. nas frentes do combate, mas realmente eu entendi o que tu quis Eu dizer. não sei, eu vou ter que entender. Aí eu só queria entender se a Sônia me parece que vai seguir por esse caminho, assim, uma pessoa mais mentirosa, tá? Uma pessoa menos confiável, vamos por assim dizer. A gente vai ver ao longo do romance que a relação dela, a, a relação que ela vai ter com o Pavel é bem íntima, vamos dizer assim. Ou seja, ela é uma defensora do Pavel desde o início, tanto que ela se aproxima dele, ela sempre aparece com ele, né? Então eles vão ter uma relação diferente. E ela nunca vê, ela em nenhum momento da obra, e como tu mesmo comentou, ela jamais vai ver o Andrei e vai considerar o Andrei com valor. Em nenhum momento. Ela sempre vai promover o Pavel ao longo de toda a obra. Porque, na verdade, o Andrei, para ela, ele não é o homem ideal, ele não é vamos dizer assim, o retrato do bom comunista. Em nenhum momento ela não vê no Andrei. Por isso que ela goza, ela faz ironia com a relação do herói do Melitopol. Porque para ela, na verdade, como você comenta, o herói do Melitopol não foi o Andrei, foi justamente o Victor. Então, na verdade, o que tu traz, essa questão de dizer assim que ela é mentirosa, não, na verdade, ela acredita nisso. O herói para ela, ao longo de todo o romance, o bom comunista, né, a pessoa que a gente vai ver depois, vai ver a relação deles, mas a pessoa que ela admira, de certa forma, o único vermelho que ela admira é o Pavel. E não tem nenhum outro. Nem o Victor, nem o Andrei. Então, essa colocação que tu traz, ela, ela é muito pertinente. E ela ao longo da obra, como nós vamos ver, ela é a mais sagaz de todos os vermelhos.
de todos os comunistas. Ela é muito inteligente, ela é muito influente, só que ela é um personagem secundário, ou seja, ela não aparece tanto fazendo. Por mais que ela seja mais sagaz, ela tem a capacidade de se manter neutra. Então, não é ela que vai fazer, entre aspas, as maldades, ou ela não vai ser ativa nesse sentido, mas ela vai estar sempre por trás das coisas. Ela vai estar sempre nessa participação. Deixa eu ver. O Eric comenta, lembrei de uma coisa. Nesses 3 capítulos, vimos o que a Kira disse ao Andrei acontecer. O sangue dele já começou a rolar dentro do partido. Lembra quando... Muito, muito bacana a lembrança. Quando eles estavam discutindo os encanamentos congelados, aí o Andrei falou que se valia a pena consertar esses canos, né? E ela disse, olha, se tu acha que vale a pena, algum dia o teu sangue vai rolar por esses canos, vai escorrer por esses canos. E, de fato, já está começando a acontecer, né? Já está começando a acontecer mesmo. Bom, pessoal, a gente está chegando às 10 horas, terminando ali a nossa aula semanal sobre nós que vivemos. Agradeço a todas, a todos. Eu quase que eu digo agradeço a todos, mas aí seria um erro. A presença de todos vocês. E se ficou alguma dúvida, podem deixar ali na plataforma. Lembrem sempre de Todos não, utilizar. Matheus. Oi? Deixa pro Mussum isso aí. Todos. Mas eu digo, brincadeiras à parte, vamos aproveitar a plataforma, podem fazer as perguntas lá. Tem o texto que eu vou linkar para a Paloma, sobre a questão da eudaimônia, e também o texto que eu publiquei ali sobre ética, que o Ulisses comentou. Então, conto também com a leitura de vocês. Se vocês gostarem, compartilhem também. Pelo que eu vi aqui, muitas pessoas já receberam o livro, então isso vai continuar. O pessoal já postou, a editora já postou a todo mundo que comprou em pré-venda e também para os bolsistas, os livros já foram postados. Então, agora quem comprar, quem comprou até terça-feira já realmente saiu tudo. Então, nesse sentido, já está a caminho. Ulisses comenta, tem previsão da versão Kindle? Ainda não, porque a editora tinha um fornecedor e esse fornecedor está renegociando alguns termos com a Amazon. Então, enquanto esse distribuidor não tiver regularizado, não tiver fechado essa negociação, não vai ter acesso à versão Kindle. Então, se alguém quiser ler a versão Kindle, existe a versão em inglês e em espanhol. Mas daí é sempre aquele problema do idioma, se você se sente à vontade. Mas Kindle só em inglês e espanhol, por enquanto. Não tem em português. Mas logo vai ter. É a intenção, já está tudo pronto. Só falta bater esse martelo para que também esteja disponível na versão virtual. E eu, então, sigo aqui na espera da minha cópia do livro. Tá bom, pessoal? Uma ótima noite. Obrigado pela participação. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Um abraço.